Boa noite, meu povo lindo. Sejam todos muito bem-vindos nessa live. Deixa eu colocar aqui para ver quando o pessoal começar a chegar. Sejam todos muito bem-vindos. E agora a gente está inaugurando, né? Estamos começando com uma série de lives aqui pelo YouTube. E aproveitem para compartilhar essa live. Quem vai assistir em outro momento, curte, compartilha, comenta. Isso dá uma força muito grande para a gente. E eu agradeço. A minha querida Priscila já está por aqui. Boa noite. Eu vou chamar o meu convidado. Hoje a gente vai estar fazendo a segunda parte da live, do Edmar. Ele esteve comigo no Instagram, mas a outra live está aqui já. A primeira parte está aqui no. Você pode ver na playlist. Ele está lá com a gente, tá bom? Essa aqui já é a segunda live. Então, aproveitem para fazer comentários, perguntas e no decorrer da live a gente vai batendo um papo. Quero dizer também que os contatos do Edmar, os meus contatos, você encontra os contatos dele aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar os contatos, blog, enfim, redes sociais várias, tá bom? E mais uma coisa, a mentoria Sementes de Luz está de vento em popa e eu estou muito feliz, eu estou muito grata pela oportunidade que vocês estão me dando. E qualquer coisa, entre em contato comigo pelo direct, tá bom? Sem mais delongas, vamos chamar o meu convidado. Não vou perder tempo, não. Meu querido, seja bem-vindo mais uma vez. E aí se apresenta para o pessoal daqui do YouTube que ainda não te conhece, fala, fica à vontade. Ok. Olha, Dilma, muito obrigado pelo nosso convite e também para estrear aqui seu canal, né? Parabéns por mais essa iniciativa, porque eu acho que o papel do ativista, né, consciencial, passa por aí. Em todos os momentos, em todos os tempos, tem que estar consciente daquilo que está a fazer e transmitir a boa nova, né? Não boa nova enquanto no conceito religioso, mas aquilo que nós precisamos despertar e trazer conhecimentos, partilha, e parabéns por esse trabalho. Pronto, meu nome é Edmar Silva, né? Eu moro cá em Portugal, sou brasileiro, sou de Minas Gerais, já estou cá há 16 anos, sou administrador, né, e diretor da Casa do Amparo. A Casa do Amparo tem 4 núcleos na área da educação, na área social, na área terapêutica e área espiritual. Quem tiver curiosidade, pode visitar casadoamparo.pt, ou então nos blogs, se digitar Casa do Amparo Portugal ou Tavira, que é o nome da cidade, aparece tudo. Ou então meu próprio nome, Edmar, eh, Edmar Silva, né? Aí em Portugal tem vários projetos na área da leitura com criança, na área terapêutica, também temos um trabalho já específico, tudo dentro da Casa do Amparo. Mas se inscrever, por exemplo, um dos trabalhos que eu faço em toda Portugal aqui, que chama Oficina do Livro com Edmar, SOS das Emoções com Edmar. Então, 2 dedos de conversa com Edmar. Então, colocar isso no Google vai aparecer, como nós brasileiros, eu ia falar vocês brasileiros, mas nós brasileiros, mais aí, falo, né, joga lá no Google, que aparece, dá um Google, né, e pronto. Eu acho Sim. que, Uhum. pronto, sou assistente social, né, em termos de formação acadêmica, tenho mestrado em psicologia clínica, melhor, desculpa, psicoterapia, né? Não sou psicólogo clínico, sou psicoterapeuta, coordeno aqui trabalhos mediúnicos com grupos de mediunidade para desenvolver a mediunidade, mas isso é o que eu faço hoje cá, tem várias áreas, mais complexas. Então, mas quem quiser saber um bocadinho de mim, enfim, basta ver lá no YouTube e pronto. E agradeço já a curiosidade e qualquer questão pode me fazer lá no grupo também, lá no núcleo, enfim, onde é que encontrar na internet. Eu acho que eu sou péssimo para Ok. poder fazer essa autoimagem.
Essas perguntas, né? Mas quem é você? Eu sei lá quem sou eu. Tem horas que Pois, quando olha, me perguntam, eu paradinha assim. É, é verdade. Essa questão por exemplo, principalmente as pessoas aí perguntam sobre a religião, de qual que ele pertence. Posso dizer que eu já fui evangélico, já fui sou católico, não praticante. A partir dos meus 18 anos, procurei vários tipos de religião, Buda, budismo, taoísmo, shantoísmo, e aí encontrei a doutrina espírita no Brasil, ali, que me ajudou a desenvolver para trabalhar bastante. Hoje, posso dizer que eu não sou espírita, e nem sou umbanda, nem sou kardecista, nem sou ah, evangélico, nem católico. Posso dizer que hoje sou universalista, ou espiritualista já é um sim, conceito, já eu acho que é quase que desuso, né? Quando a pessoa fala que eu sou espiritualista, é quase como se não quiser afirmar, é um bocadinho de tudo. Eu acho que sim. naquilo que nós estamos proposto para falar hoje, as pessoas vão entender por que que o Edmar diz universalista, então, do cosmos, né? Porque está tudo relacionado com a nossa consciência, nosso estado consciencial desperta e desprende-nos naqueles rótulos que a maioria de nós pregamos, né? E rotulamos os outros. Uhum, sim. Essa questão é bem delicado, porque assim, muitas vezes as pessoas elas até ficam meio, né, elas têm uma reação um pouco quando dizemos que não temos um, e elas não conseguem entender que a questão de ser artista, de ter tudo, a gente está relacionado com tudo isso aí, né? Só apenas não nos Uhum. identificamos mais com ah, determinadas regras, determinadas coisas que são passadas. É mais ou menos como se nós no. Deixa eu colocar, peraí, que o microfone está pronto. Muito. Ai, pronto. Tivéssemos muito presos, né, a toda essa questão assim de ter que seguir algo, ter que seguir uma regra, ter que ficar dentro da caixinha, né? Isso é muito delicado até, não é isso? É, Agora, deixa eu a te. nível, Ah, sim, diz, pergunta. pode falar. É que eu ia, quando você terminar aí, a gente vai entrar no tema que a gente ficou da outra lá, que eu acho que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando. Ok, perfeito. Mas é interessante você colocar essa questão pensar fora da caixa, não é? Por exemplo, é compreensível também que com a evolução da humanidade, é, é, precisamos desse rótulo, né? Ou seja, precisamos até desenvolver, estar dentro de uma caixa, depois sair dessa caixa, analisar essa caixa, como na teoria da caverna de Platão, não é? Então, assim, é interessante nós pensarmos isso. Por exemplo, é, é diferente nós falarmos sobre sair da nossa zona de conforto, sair desse desafio, né? Ou seja, desafiarmos a sair da zona do conforto, muitas das vezes é o pensar fora da caixa. Por exemplo, quando hoje, não sei se ainda no Brasil é assim, mas cá na Europa, quando se pensa, as pessoas precisavam antigamente, nem antigamente, pouco tempo atrás, pensa de estabilidade. Por exemplo, ok, estabilidade, segurança, onde é que eu vou trabalhar? Vou trabalhar numa multinacional, vou trabalhar para o Estado, com um emprego público. Então, a pessoa automaticamente está condicionada e pensando na questão da estrutura, da segurança e daquele caminho ali que a pessoa sente mesmo ali que não consegue trabalhar fora daquilo. Mas é interessante que dentro de quem ainda está na estrutura, significa que está precisando de estabilizar, calçar os seus pés, calçar os seus caminhos, para depois criar asas e sair dessa estrutura. Hoje em dia, por exemplo, até as próprias empresas, quando a pessoa pensava em trabalhar numa multinacional, pensa o quê? Pensa que tem estabilidade, pensa que tem segurança, né? Então, isso vai dar um retorno, a pessoa fica descansada e vai se promover como profissional. Mas é interessante nós pensarmos que hoje
esse conceito de estrutura de multinacionais e Estado está ruim drasticamente, que os encargos, que o modelo de aglutinação de pessoas, com essa coisa das pessoas vomitarem os seus egos delas umas nas outras, e tá, isso destruir esse conceito de expansão e de unicidade, que é diferente de coletividade. E, por exemplo, que hoje em dia, e para o futuro vai ser isso, cada vez mais as pessoas vão pensar em como trabalhar a sua individualidade para chegar no outro, e não trabalhar, omitir a sua individualidade para chegar no coletivo. Tem um autor muito que fala sobre essa questão, que é o Harari, que ele é israelita, né? E traz muito essa questão interessante de ser abordada. Peço desculpa aqui te atropelar nesse assunto. Não, não, imagina. Aqui a gente está em casa, aqui é tranquilo. Mas sabe que você estava falando aí, estava me vindo muito assim essa questão, porque até entendemos a necessidade de estarmos, né, em um grupo, estarmos fazendo parte disso. O ser humano precisa disso, até porque para evoluir sozinho é complicado. Ele necessita, né, dessa união, de estar com outras pessoas. Mas e aí vem todo o bloqueio. Quando falamos na questão universalista, mas como? Você não frequenta nenhum local, você não está com outras pessoas ali, né? Seja orando, rezando, seja porque eu começo a lembrar quando eu era adolescente que eu cheguei a dar aula para crianças de catequismo. Então, Uhum. assim, eu vivi na igreja, sabe, eu tinha texto e tudo mais para. E hoje em dia, quando eu me pego pensando nisso, eu acho até interessante como a vida vai te levando, né, para esse caminho de universal mesmo, o tom de tudo, o tom de todas as ideias, você simplesmente você observa todas para poder entender com qual você se identifica mais, né? Então há necessidade que isso é um perigo que existe em muitas pessoas que sequer conhecem determinadas religiões, ah, determinados locais, né? E aí eles ficam criticando, ficam falando coisas que não sabem. Então eu gosto de provar das coisas para poder falar algo, né? Senão fica muito chato isso. Mas me diz uma coisa, na última live nós ficamos, você Eu estou deixando de te ouvir. Aqui tá dá um corte, não sei se é na última live, não sei se os seguidores agora também estão deixando de te ouvir, mas eu eu acho ouvi que falar agora na tá última ok, live, né? agora sim, ok. É porque o microfone. E que dá corte na sua voz. Não sei se para as pessoas que estão nos ouvir agora também, só para mim. Sim, tá. Ok, eu acho que agora foi. Mas Ok. em relação à questão dos 5 passos, fala aí para a Uhum. gente sobre. Ok, então, como é interessante, antes de mais nada, não sei se ficou claro para as pessoas, quando fala o que é a expansão da consciência, não é? Na verdade, quando nós falamos de uma forma muito bem geral, a expansão da consciência envolve uma ampliação das nossas percepções de nós próprios. Então, a partir do momento que eu tenho uma maior obsessão de mim próprio, eu consigo, então, perceber que eu sou uma consciência. Então, agregada a palavra a expansão, então o objetivo é conheça a ti mesmo, né? Quanto mais conhecemos a nós próprios, mais temos capacidade de ter domínio nos 4 eixos que eu gosto muito de falar sobre: o eixo físico, o eixo psicológico, o eixo emocional e o eixo espiritual, né? Domínio, conhecimento e para dar asa a esse processo. Então, através, né, quando nós falamos essa relação de nós próprios com o universo, né, nós não estamos fora do universo, nós estamos dentro dele. E através dessa questão da expansão da consciência, pode nos deixar de viver de modo automático, ou seja, no piloto automático, nós estamos constantemente a vivenciar. Se nós formos ver, 90% do nosso dia a dia, estamos sempre a ter um piloto automático aqui a nos ligar
dos nossos velhos padrões, das nossas velhas crenças, e nós temos dificuldade de perceber isso, porque ela ainda está no campo inconsciente, estamos no piloto automático. Quando nós temos esse raio de luz, de consciência, aí nós, opa, ok, o que eu preciso mudar aqui? Aí um vai pela essa expansão da consciência, pela essa autolibertação, ou a pessoa vai para aquele processo inconsciente ainda da dor, né? Isso é interessante nós falarmos nisso. Mas vamos falar assim sobre acredito que eu falei sobre a questão dos 5 passos, né? Um deles nós estávamos a falar do perdão, né? Antes de falar do perdão é a questão do processo de escolha, né? Então, quando nós falamos essa parte do processo de escolha, então vamos voltar no processo do auto-perdão, nós falamos que é os 5 passos dele, né? Aquela questão de nós curarmos, e foi bom você ter falado agora a questão do grupo, coletivo, nós temos que pensar no seguinte, o primeiro passo desse processo aqui é nós trabalharmos de dentro para fora. Quando nós procuramos um grupo para se identificar, na verdade nós estamos a procurar um bando, né? O bando, o que os animais fazem? Os animais não vivem em grupo, os animais vivem em bando. Então, quando nós estamos no nosso processo emocional, ainda falar só pelo instinto, instinto do quê? Quando nosso instinto está a gritar constantemente, significa que, se nós darmos atenção só ao instinto, nós estamos a deixar de ir pela necessidade. O instinto é um mecanismo de defesa. Então, se a necessidade de quê? Então, qual é o vazio que nós temos dentro de nós? Então, por que nós estamos a procurar bando? Né, o bando dos intelectos, o bando do social, o bando do trabalho de empregos, enfim. Então, toda vez que nós procuramos se identificar no outro, ou fazer com que o outro está a fazer, o nosso instinto está caminhando, no período ainda primata, né, no processo de bando. Então, a partir do momento que nós trocamos aqui a palavrinha desse bando para grupo, ou de contexto, ou seja, eu projetar-se para fora, antes de mais nada, eu tenho que fazer o primeiro passo, que é projetar-me para dentro, que é o primeiro processo, que é curar por dentro, ou curar de dentro. Então, esse é um dos primeiros passos que nós precisamos entender o que nós temos dentro de nós para curar, para então nós projetarmos para fora, e quando nós projetarmos para fora, nós vamos deixar de identificar nos grupos, nos bandos, as nossas carências, e sim a nossa existência. E quando nós manifestamos o empoderamento do nosso eu curado, numa comunidade, num grupo, num bando, chame do que quiser, significa que nós estamos com o grupo, mas não pertencemos ao grupo. Estamos com o grupo, mas não somos do grupo. Então, era interessante nós pensarmos nessa questão, nós sermos seguidores e não seguidos. Termos seguidores e não ser seguidos. Então, assim, é interessante nós pensarmos nessa questão. Então, quando nós estamos, o primeiro passo é o curar de dentro para fora. Agora, para o segundo passo, por exemplo, por esse processo, né, dessa expansão da consciência, é nós dar nomes, como diz aí no Brasil, nomes aos bois. Que bois eu estou a falar? É nomes às nossas emoções. É importante nós nomearmos as nossas emoções. E esse nomear a emoção é fazer uma reflexão e aquele sentimento que eu estou a ter naquele momento, de onde é que vem esse sentimento? Que emoção que está aqui a despertar essa emoção? Ou melhor, o sentimento, que emoção que está a despertar esse sentimento? Não sei se eu falei da última live, que a diferença entre emoção e sentimento. Muitos de nós fazemos confusão da emoção e sentimento. Emoção é para fora, é tudo aquilo que precisa de dentro colocar para fora, e emoção e sentimento é aquilo que normalmente nós abstraímos de fora. Por exemplo, culpa. A culpa quando nós sentimos algo que nós fazemos, é algo que está rotulado. Por que nós sentimos culpas? Muitas das vezes porque nós temos vergonha, temos medo, achamos que fizemos algo mal. Mas quem é que te diz que você fez algo mal? Quem é que te diz que isso é vergonhoso? Né? Então, isso vem a alguém, as velhas crenças, através das gerações,
cristalizou que esse algo que nós estamos a fazer, ou que você está a fazer, é vergonhoso, é culposo, vamos colocar nesse sentido. Então, se nós formos pensar se foi algo que eu fiz está relacionado com uma necessidade num processo de cura, eu consigo me libertar dessa questão. Ou seja, então eu estou dando nome, olha, eu estou com raiva. Mas por que eu estou com raiva? Estou com raiva porque aconteceu isso comigo, fulano fez isso, fez aquilo, enfim. Agora, a questão é o trabalho que eu tenho que fazer é o que aquele outro fez, que ele foi só um instrumento que despertou essa raiva dentro de mim. Então, é importante, normalmente, nós temos dificuldade de nomear as nossas emoções. As emoções primárias, por exemplo, as emoções primárias, elas é o medo, o medo, a raiva, a tristeza e a alegria, que são as 4 emoções primárias, ela desperta todos, desencadeia as outras emoções e outros sentimentos também. Então, normalmente, nós temos dificuldades aqui de avaliar o que nós sentimos. Muitas das vezes, o que nós sentimos, nós explodimos e colocamos para fora, e não sentimos. Ou o contrário, implodimos, colocamos para dentro de nós e alguma coisa, é o famoso engolir sapo, não é? Então, esse processo esse segundo passo é interessante, nós pensarmos nisso. Curar para dentro, mas o que eu tenho que curar para dentro? Aí eu tenho que fazer aquele trabalho do meu passado, aquele estudo, as minhas crenças, as minhas famílias, o conceito onde é que eu vim, por que eu penso desse jeito, que toda ação minha tem aqui uma crença limitante, que vem do meu pai, da minha mãe, do avô, de um amigo, ou de uma pessoa que nem pertence nada ao meu hall de amizade, mas soltou uma palavra aqui e essa palavra trouxe um bloqueio. Então, é importante eu fazer esse caminho do percurso para fora. Depois, para dentro aqui, o nomear as emoções é fundamental. Não sei se você está me vendo, Dilma. Eu penso que sim, que aí a sua internet aí acho que deu. Ok, ainda não estou te ouvindo. Então, na questão das emoções, então, ainda enquanto a Dilma volta, posso continuar falando aqui Aí, ainda sobre. finalmente, Hã? eu estou por aqui. Aham, é porque eu estou deixando só ser na tela. Sim, mas consegue me ouvir bem, né? Sim, Ok, sim, tá perfeito. perfeito. Então, É que eu estou deixando peço só você na tela. tá, perfeito. Assistir Então, a a aula. questão é, o nomear as nossas emoções é importante. Sentir aquilo que nós estamos a vivenciar é importante. Então, como é que eu dou nomes aos bois? Para já pensar o impacto, como analisar, como é que eu estou a reagir face àquele sentimento. E pensar mesmo, dar nome, hoje eu estou, e afirmar, hoje eu estou triste por isso, hoje eu estou com raiva por aquilo, hoje eu estou alegre por isso. Então, é importante a gente assumir para nós próprios, abraçar as nossas emoções e acarinhá-las para então depois eu conseguir então colocar para fora. O terceiro passo, que é o que eu já comecei a falar aqui, é reconhecer os nossos padrões, ou seja, os pensamentos repetitivos que nós temos o tempo todo. Os pensamentos repetidos, eles normalmente estão cristalizados através das nossas crenças, não é? Ou seja, que tipo de padrões de pensamentos que eu tenho? Eu penso olha, hoje eu quero ser feliz, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero me libertar daquela pessoa. Isso pode ser um desejo, pode ainda não ser uma escolha, mas automaticamente, logo seguinte, vem a nossa vozinha de mostrando que nós somos incapazes. Ou então, para o disfarce da nossa incapacidade eu não consigo fazer isso. Tá tão difícil para eu fazer esse processo. Então, o pensamento, esse autobloqueio, esse sabotagem, ela vem normalmente muitas das vezes está encadeada nos padrões do pensamento repetido. Então, que é importante a gente ter aqui na nossa mente, começar a vigiar aqui os nossos pensamentos, analisá-los. 95%, segundo alguns estudiosos, dos nossos pensamentos do dia são lixo.
Então, aqui era interessante nós pensarmos o seguinte, quantos pensamentos nós tivemos hoje? Quando nós acordamos, quais são os tipos de pensamentos que nós tivemos? Como é que nós estamos a viver sobre esse processo? E muitas das vezes, o nosso pensamento, o nosso modo de vida, o nosso piloto automático, estamos a viver fora do tempo. Não estamos a viver no presente. Então, quando nós falamos da expansão da consciência, esse é um dos processos que nós vivemos no consciente. O Sim. quarto passo, por exemplo, é seja grato. A gratidão cabe em qualquer lugar, mesmo quando nós estamos num processo difícil da nossa vida. E pode ter certeza, quando nós estamos num processo difícil da nossa vida, é porque é um sinal que algo aqui precisa ser mudado. É o Uhum. famoso cair no fundo do poço, e a pessoa fala, estou caindo, estou caindo, estou caindo, e parece que tem aquela sensação que cada dia é uma avalanche, um problema atrás do outro, e não consigo sair disso. A questão é, toda dificuldade que nós passamos, o cair do poço, né? O cair no fundo do poço, até chegar no fundo, significa que nós temos aqui a capacidade, muitas das vezes, quando nós estamos nesse processo dessa dificuldade, dos problemas que vêm no dia a dia, é uma avalanche que está dentro de nós, que ele envolve-nos constantemente e a gente não consegue sair dela. Então, mesmo é possível e é estar grato, porque os processos, as dificuldades que aparecem na nossa vida, é sinal que está nos chamando a atenção aqui que algo precisa ser mudado. E pode ter certeza, se nós falarmos aqui dos nossos padrões, se a gente for lá, uns padrões, dificuldades que já aconteceram na nossa vida no passado. Agora, se nós analisarmos como nós vencemos essas dificuldades, quando nós estávamos no famoso, a hora do aperto, né? Como é que nós desenrascamos? Como é que nós saímos? Mesmo com a ajuda de alguém ou ajuda própria. Então, se nós analisarmos hoje, aquela dificuldade que nós passamos hoje, formatou e fundamentou quem nós somos hoje. Então, todo problema, toda dificuldade que nós passamos, saímos sempre um bocadinho mais forte. Uhum. Sempre. Sim. Então, reconhecer essa gratidão ok, eu só consigo estar grato quando estou feliz ou quando eu estou fora do problema. Mas, então, por que nós fazemos esse exercício quando eu estou, que é fácil, quando eu recebo um dinheiro, quando o trabalho corre bem, quando as coisas vão, aí eu estou grato. Agora, quando é o contrário, então aí nós colocamos a palavra in na frente do grato, né? E aumentamos mais um predinho, colocamos no presente, que é ingratidão, né? Então, ou seja, aumentamos esse processo na questão mais pejorativa. Agora, que tal nós falamos, olha, universo, olha, eu não percebo o que está acontecendo comigo agora, eu só sinto que as coisas estão difíceis, mas ainda assim grato por isso. E isso é o que chamamos de fé, Uhum. concorda? Você está me Concordo. ouvindo bem? Estou Está ouvindo dando bem. para me ouvir? Assim. Essa questão da fé é justamente isso, é você acreditar que tudo tá tudo certo, que tudo passa, que tudo vai. Essa questão da vida ser cíclica, né? Então você sabe que amanhã o sol. Mas aí a gente entra num ponto que eu quero que você coloque aqui, o que é que você acha disso? Qual a tua opinião? Quando falamos de tempo, sabemos que o tempo é relativo, que essa questão do tempo é uma criação aqui dessa dimensão. Ok. Aí nós dizemos o seguinte: é crer amanhã, crer que o amanhã vai ser melhor. Você pensando dessa forma, você vai estar saindo do momento presente. Porque você está depositando uma ideia de que amanhã é que vai melhorar e não agora. Então, essa expectativa que eu acredito que nós precisamos mudar é esse ponto. Aí você diz assim, mas o tempo existe. Eu vejo que tem de manhã, tem tarde, tem noite. Eu percebo isso. Sim, mas a questão aqui não é desse tempo que nós estamos falando. Fala um pouquinho para a gente sobre Uhum. isso, Edmar, por favor. Ok. Interessante você falar sobre a questão do tempo. É, no curso na expansão da consciência, no workshop que eu tenho realizado, nós começamos dia 14 de abril e dia 15 de abril, e agora, depois que fez 28 dias, nós mandamos áudios, meditação guiada, e agora está lá no YouTube também a primeira parte, no YouTube, que chama Núcleo do Dom. Depois, se quiser, eu posso enviar para você.
E o que é interessante aqui é essa questão da relativamente do tempo. Mas atenção, que cuidado que nós pensamos no amanhã, que amanhã será melhor, amanhã as coisas vão estar melhor, vamos pensar nesse sentido. É, a questão aqui, nós temos que ter cuidado. Depois de fazer esse trabalho de dentro, né, esse curar de dentro, dar nomes às emoções, reconhecer que o amanhã, todo dia eu acordo que amanhã vai ser melhor, está sempre pior. Amanhã vai ser melhor, está sempre pior. Então, é fundamental nós perceber esse padrão, né, esse padrão de pensamento bem ok. Então, será que não é só o padrão, é tudo que está à minha volta, não estou ouvindo nada de melhor. Agora, se você falou uma coisa muito interessante, há muita moda das pessoas, olha, pense positivo, pense no amanhã, esteja a fé, que é diferente, Dilma, nós falamos de fé e acreditar, Sim, né? é tudo, Vamos tá tudo deixar ótimo. agora, exato, A né? A vida está positividade tóxica, fulminada, né? né? Tá A lá vida está ferrado. difícil, né? Sim, mas é interessante você colocar aqui, vamos separar essa palavra fé em termos de conceito, vamos deixar a fé aqui agora para um lado, para nós entendermos o que é fé e falar sobre a questão do acreditar. Por exemplo, eu acreditar que amanhã será melhor vai trazer dentro de mim aqui um esforço de conhecer, e quando eu acredito, um saber para eu entender o mecanismo da vida e aplicar esse mecanismo no dia a dia, como prática, e aí saber que algo será melhor. E cada dia que passa, cada método desse conhecimento que eu aplico na minha vida vai ter esse resultado. Ou seja, se eu coloco uma semente de maçã, não vai nascer limão. Agora, para eu fazer isso, eu tenho que conhecer essa semente. E para eu conhecer essa semente, eu tenho que conhecer o meio que ela está, para eu então fazer o trabalho para ela produzir. Então, o que é interessante é, como eu disse, colocar a fé agora de lado, para a gente entender que a fé é muito maior do que isso, simplesmente do acreditar e ter fé que amanhã vai acontecer algo melhor e que Deus, a espiritualidade, tudo do universo, a energia, tudo é positiva, vai me manter que amanhã, no outro dia, está melhor. Então, o que é interessante aqui dentro da PNL, nós aplicamos uma técnica, não sei se eu falei da última vez, por exemplo, a técnica do limão. Não, mas pode repetir. De qualquer Isso. E forma, o pode que é repetir. interessante aqui? Falar da técnica do limão. Se as pessoas agora, nesse momento, que estiverem nos ouvindo, fazer uma experiência agora de, ok, então, normalmente, onde é que ele põe um limão, quando ele apanha um limão, traz e coloca na casa dele, onde é que ele coloca esse limão? Aí ele vai imaginar que agora, ok, esse limão eu ponho, está lá na cozinha, está em cima de uma mesa, ou qualquer lugar. Então, pense, normalmente, quando o limão está na sua casa, dentro da sua casa, na cozinha, imagino eu, não é? Ou num canto qualquer, e pega nesse limão. Agora, imaginar que vou pegar nesse limão, vou cortar ele ao meio e vou espremê-lo, imaginar, espremê-lo. Quando eu começo a fazer esse processo de imaginação, o nosso cérebro, que isso é muito interessante, e muitas das pessoas, quando nós aplicamos essa técnica, falam assim, olha, a minha boca está a salivar, eu estou a conseguir até sentir o cheiro de limão, e é interessante isso, mas o que é estranho, mesmo eu imaginando, a nossa boca começa de saliva, porque o limão provoca isso. Não é? Agora, se o limão não é real, só está no pensamento, só está num campo da nossa memória, como que esse processo neuroquímico funciona na nossa cabeça, dentro de nós? Então, o nosso cérebro ele não define, ele não determina o espaço de tempo. Então, o limão que eu estou a imaginar agora é o mesmo limão que eu experimentei, que ele está lá na cozinha. Só que ele está na minha mente, o cérebro, essa memória consegue trazer para o nosso presente, para esse lugar agora, e fazer toda essa alteração neuroquímica e fazer, então, ter essas reações. Então, isso mostra-nos que, através desses estudos, que o nosso cérebro não consegue perceber passado, presente e futuro. Agora, uma coisa é certa, Simples a assim, né? memória associada à emoção e o sentimento,
ele foge do tempo e traz no momento real que eu estou a viver, ou na dimensão real que eu estou a viver. É a mesma coisa como você falar, que eu vou pensar positivo. Então, como é que eu posso fazer, trazer algo que eu quero no futuro? Eu tenho o quê? Vou fazer meditação, vou fazer visualização daquilo que eu quero. Eu quero aquele carro vermelho, eu quero aquela casa. É... Então, o nosso cérebro, quando nós fazemos essa questão da escolha, ele primeiro foca. Quando eu decido ter o carro, né, ele passa a ter, ele passa para toda vez eu passo a ver o carro que eu quero comprar. Se eu escolho aquele carro vermelho da marca X e Y, incrível que pareça, eu passo só a ver esse tipo de carro. Ou seja, nosso pensamento começa a estar focado através do nosso cérebro, foca, né? E ele É está justamente focado a ali no questão do presente. foco. Exato. Uhum. E agora, interessante, É a como é que questão do adoecimento também. isso eu, Focamos na doença, né? é isso, eu vou falar dessa parte também, que agora estou falando do aspecto positivo, né? Então, se nós imaginamos algo, visualizamos algo do futuro, que é algo de bom, agora, como é que eu sei algo de bom? Agora, por que aqui, assim como o limão despertou a saliva, assim como o pensamento, eu trouxe, olha, quero ter um carro. Ok, meu cérebro começa, a primeira coisa que ele faz é trabalhar em cima disso. Foco, 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 foco. Veja o carro, olha o carro, esse carro que você quer. Passa 100 carros lá, mas eu vejo dos 99, passa um, que é o meu carro que eu estou escolhendo, que eu quero para o futuro, ele aparece na minha frente. E parece que eu só estou vendo esse carro. Então, ele foca. Agora, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a carga que eu trouxe de vidas passadas, não estou falando nem vidas passadas de outras vidas, ainda nessa vida. E o que eu quero dizer? As nossas emoções, essa carga emocional, essa carga de sentimento, se ela tiver mal ainda trabalhada dentro de nós, vai sabotar, não o meu pensamento do carro, mas vai trazer desânimo, qualquer dificuldade que eu vejo, o carro ainda não vem, já chegou amanhã, então ali vai deixando eu cada vez para baixo e fazendo eu desistir desse processo. Agora, há uma técnica, um outro processo, e aí o que justifica o nosso corpo fazer esse trabalho de neuroquímico, sair do passado e do futuro. Se eu quiser aquilo que eu desejo tanto, eu tenho que trazer uma memória positiva, uma emoção positiva. Por exemplo, eu quero ter um carro, certo? Faço essa visualização. Ok, para além de eu fazer essa visualização, o meu foco ajuda nesse trabalho. Aí depois, se eu tiver os passos para como conseguir o trabalho, o carro, como é que eu vou comprar o carro, como eu vou conseguir o dinheiro, enfim, o cérebro tudo ajuda nessa função. Mas se não tiver associado uma memória que eu já vivi, isso vai se perdendo ao longo do tempo. Por que a saliva ainda está dentro de nós quando está produzindo o limão imagético, né? Ou seja, da imagem do limão? É porque eu trouxe aqui uma imagem, uma memória vivenciada. Se eu trouxe uma memória, então, se eu quiser trazer uma memória positiva do carro que eu quero ter lá no futuro, então eu imagino o carro, começo a fazer a visualização do carro. Ok, junto com essa visualização, eu tenho que trazer uma memória positiva minha, ou seja, uma emoção positiva. Aí eu vou pensar na data do nascimento do meu filho, qual é a época, qual é o dia, qual é o mês, qual é o momento da sua vida que você já foi feliz, ou que você esteve alegre. Então, começa a trazer essa memória, que essa memória está lá no tempo passado. Na verdade, não é no passado. Ela está lá, está registrada nas suas células memoriais. Então, se o futuro ainda não chegou, você deseja um carro, então eu tenho que trazer o pensamento, ok, eu quero, o carro que eu quero é esse. E agora automaticamente eu tenho que associar uma memória de felicidade. O melhor momento que você viveu. Então, por quê? Quando eu trago essa memória de um filho, do nascimento de um filho, de um dia que um trabalho, um emprego que eu queria, de um sonho realizado, de uma vontade realizada, essa quando realizamos algo, como conquistamos algo, o nosso processo neuroquímico faz toda a descarga, impregna nas nossas células essa memória positiva, essas emoções positivas. Então, se eu trago do passado uma memória do nascimento de um filho, por exemplo, e associo, ok, eu quero ter o carro. Por que eu quero ter? Eu quero ter o carro
e lembrar desse momento que você teve, trazer essas emoções do dia que você foi feliz, essas emoções de alegria que você teve naquele presente momento da meditação. Muitas das vezes as pessoas ensinam a pessoa a fazer visualização do futuro. A pessoa visualiza e não consegue. A pessoa visualiza e não consegue. A pessoa visualiza. Aí, quando essa visualização ela não tem uma vivência própria dentro de nós, ela se perde, que é outro que está colocado dentro de mim e não essa vivência que eu estou vivendo dentro, que eu trazia novamente. Então, é importante eu trazer isso, trazer do futuro o carro e trazer do passado a emoção e colocar no presente. É isso que é estar consciente. Porque senão eu estou sempre a projetar no futuro e não estou a projetar no presente. Isso. E para fazer esse movimento, é necessário que você esteja aqui nesse mundo, não é quando eu vou ganhar o carro, quando o carro vai chegar. Então, muitas pessoas, elas pecam nisso aí, por exemplo, a questão da manifestação, né, que é a lei da atração e tudo mais. Ok, você mentalizar, você idealizar, ok, tudo bem, mas aí a questão aqui é quando você começa a pensar nisso o tempo todo, e aí você cria o efeito Z, não, você simplesmente aquilo bate e volta, não fica, não chega até você. Porque é tudo, gente, questão de vibração. Isso aí que o Edmar trouxe para a gente é a questão de vibração. E tem uma dica, por exemplo, as pessoas não entendem o que é estar no momento presente, por incrível que pareça. O que significa isso? Se você fechar o olho agora, nesse exato momento, e eu pedir para você não pensar em nada, faça isso. Fecha o olho. Não pense em nada. Você vai perceber que não vem pensamento. Vai dar um tempinho para o pensamento poder chegar. Esse tempo vazio em que você não pensou, tá? É esse momentinho aí. Porque quando chega o pensamento, aí vem tudo junto, né? Vem emoção, vem traumas, vem medos, tudo. Não é isso? É isso, é quando acontece, por exemplo, nas nossas orações, nas nossas preces, quando muitas das pessoas começam a orar, a pedir, fazer prece, daqui a pouco já viajou na maionese, aí vê o pensamento, amanhã eu tenho que pagar a conta, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer... Enfim, e aí o que acontece muitas das vezes? Os nossos padrões e as crenças sabotam-nos o tempo todo e fogem do nosso presente, que muitas das vezes é difícil nós vivemos na nossa própria realidade. Então, isso que você trouxe é muito interessante. Por exemplo, o que que eu falo, o que que nós podemos falar sobre consciência? A consciência é onde você está. Aí poderíamos fazer um paralelo com um versículo bíblico, onde é que está o seu coração, está o seu tesouro, onde é que está o seu tesouro, está o seu coração. Não é? Ou seja, a tua consciência é onde você está. Se você está nas preocupações do amanhã, você está no amanhã, não está no presente. E as preocupações do amanhã traz um processo de sentimento, ansiedade, aliás, um processo de ansiedade que vai produzir determinado sentimento que está calcado nas suas emoções. Então, o que é interessante quando nós falamos dessa questão do momento estar presente. Por exemplo, se eu pensar a pessoa hoje, olha, o que que você fez quando você acordou hoje? Qual foi o seu primeiro pensamento? Então, quando nós invocamos, pedindo a pessoa, quando acordou, o que que você viu? Olhou para o teto, olhou para a pessoa, e viu qual foi o seu primeiro pensamento? Ah, eu acordei rápido, tomei um banho e fui direto para o trabalho, sabe? Então, a pessoa está automatizada. Então, o que é interessante, quando nós pensamos, quando a gente invoca, olha, pensa lá, qual foi o primeiro pensamento que eu tenho hoje? A pessoa começa a pensar, então, automaticamente ele foi para onde? Imagina que ele acordou às 8 horas da manhã, às 6 horas da manhã, às 4 horas da manhã. Então, quando nós pedimos para ele lembrar disso, a consciência dele foi lá para esse passado. Então, o que é interessante, que a nossa consciência, ela é volátil, ela viaja de acordo, o pensamento é apenas um condutor para nós chegarmos à nossa frequência. Depois, mais futuro, nós podemos perceber o que é frequência, o que é vibração. Falamos muito aí nas terapias, né, holísticas, olha, vibra, frequência, e muitas pessoas não conseguem perceber isso. E frequência, por exemplo, imagina uma estação de rádio, 100.1, ainda essa semana falei, está lá nessa live lá no YouTube.
sobre isso. Então, eu pensar frequência nada mais é que eu penso numa rádio 100.1. Eu vou lá procurar, vou sintonizar. Isso é frequência. Se eu estiver no 100.2, ou no 99, ou no 98.5, eu não vou atingir a frequência que eu desejo. Então, o nosso pensamento é um caminho, é um medidor para atingir essa frequência. Pense na sua mãe, pense no seu pai, pense em alguém que te ama, pense em alguém que você ama, pense em algo que você gosta de fazer, pense em algo que você sente feliz. Isso é um medidor de frequência, é atingir uma frequência. Agora, mantenha nessa frequência, não sai da rádio 100.1, mantenha nessa rádio 100.1, nessa frequência. Aí, quando você começar a sintonizar e ficar sintonizado, mais tempo possível nessa frequência, você pode começar a vibrar. Aí as vibrações podem vir carregadas de emoções, ou não. A vibração também ela pode estar isenta dali. Então, o que é interessante, nós pensarmos nessa questão do analisarmos sobre frequência, aprofundar sobre isso. Frequência é isso. O pensamento é um dos moduladores da nossa frequência. Então, se você pensa em algo triste, se você pensa em algo na sua dor, você pensa na sua tristeza, você está alimentando a sua tristeza, o pensamento é o medidor dessa frequência. Significa que a sua frequência o tempo todo está lá nesse ponto. Agora, o que você pode fazer para mudar a sua vibração? Aí, todos esses processos do autocura, do conhecimento, aí vamos dizer, mais uma vez, quando você falou de fé, e o conhecer, ou seja, quando eu acredito, a questão do acreditar é dar crédito àquilo que você conhece, àquilo que você sabe, àquilo que você vive. Então, o que é interessante, nós precisamos fazer essa mudança nesse processo. E o último passo, 5 passos da expansão da consciência, né, que nós falamos sobre isso, é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. É definir, é descobrir qual a sua definição de felicidade. Se nós não tivermos isso, é o primeiro passo aqui que nós não vamos conseguir a lado nenhum. Então, o que é que te faz feliz? Aí a outra é, por que você está... ok, o fulano me faz feliz. Mas por que ele te faz feliz? É pelo aquilo que ele faz ou aquilo que você é? Que ele pode fazer 1001 coisas, mas se você não tiver sintonizado, mais uma vez, nesse processo você não consegue sentir feliz. Mas deixa eu colocar uma coisa assim em relação a isso que você está falando. Tá me vindo aqui uma questão que é o seguinte: muitas pessoas elas tendem a depositar a felicidade nela no que está fora. Concorda? Se você me trata bem, eu vou me sentir bem. Se você me dá o que eu quero, o que eu acho que você tem que me dar, tipo assim, ó, te vira, se me faça feliz, tá aí, eu escolhi você como vítima, vamos, me faz feliz. Se você não me faz, e aí muitas pessoas entram nessa questão do amor, mas é o amor, mais aquele amor que tá aí nas televisões, né, nas novelas, aquele amor romântico, né, aquela coisa em endeusar o outro. E a gente termina esquecendo que as pessoas têm as limitações dela, têm os traumas, os medos. Então, quando há que se ter uma. E para isso você precisa se conhecer. Tudo isso aqui que o Edmar está colocando, que eu estou colocando, sem o autoconhecimento, não rola. Por quê? Porque você precisa saber o que é seu. Você precisa reconhecer como você opera nessa dimensão. Como é que você funciona? Quais são os gatilhos, né, que te fazem se sentir assim ou assado? Então, em relação a essa questão, Edmar, tipo assim, eu preciso de algo que me dê uma... eu preciso me sentir bem, eu quero me sentir bem. E aí você falou na vibração, né? Que nós sabemos essa questão da vibração, de onde ela, né, você explicou para a gente de onde ela vem. Então, muitas vezes a gente sequer sabe que estamos vibrando daquela forma. Temos o sentimento, temos a decepção, e aí a nossa vibração baixa e a gente sequer percebe. Aí começa a levar porrada e não sabe o porquê. Como é que a gente faz? O que é que podemos utilizar, né, para que a gente tenha essa consciência e não seja tão marionete assim, não seja tão vulnerável ao que está fora? Olha, interessante, posso falar aqui 4 dicas nesse processo. Né? Quando nós falamos que a primeira dica, quando nós falamos dentro do poder de escolha,
é nós sabemos fazer uma escolha, ver quais são as possibilidades que abrem. Por exemplo, eu estou triste, as coisas estão batendo dentro de mim, mas ok, o que eu alimento essas tristezas? Qual é a minha opção para eu sair dela? Será que a vida, tudo que acontece à minha volta, proporciona eu ser triste? Mas o que é isso? E quando você colocou esse amor, que a maioria de nós vivemos as nossas emoções ainda num processo doentio. Tudo aquilo que nós projetamos no outro é porque há um vazio dentro de nós, há algo doentio dentro de nós, nós achamos que nós vamos curar. Por exemplo, a maioria de nós vamos ao médico. Ok, vamos ao médico, ele receita lá a medicação, e ali essa medicação não é para curar, é só para poder amenizar, é só para poder anestesiar e não o processo de cura. Então, toda vez que nós buscamos esse processo de cura no outro, nós estamos aqui fazendo falta conosco mesmo. Então, tentar fazer uma escolha quando acordar de manhã, olhar para o espelho e falar, oi, quem és tu? Quem é você? Quem sou eu? Qual a opção da minha vida hoje? Eu quero ser feliz ou quero ser triste? Quero ser feliz, eu quero mudar a minha vida, eu quero estar do jeito que eu estou e fazer tudo aquilo que eu fiz e continuar fazendo aquilo que eu fiz para estar do jeito que eu estou. O que eu preciso aqui de fazer esse processo de mudança? Então, esse processo de consciência é muito importante nessa questão. Isso faz parte, por exemplo, do autoconhecimento, que é a segunda dica nesse processo, esse autoconhecimento. Mas o que é isso? É entender como você funciona, entender por que você atrai esse tipo de pessoas na sua vida. Mas depois tem outra, como olhar e como eu posso olhar para a minha própria história, ou seja, como você olha para a sua própria história, como você olha para o seu passado, você ainda acusa, culpabiliza o outro, as pessoas, ou culpabiliza você própria, olhar para o espelho e mudar esse registro, não é? Depois, uma coisa que é fundamental aqui que nós esquecemos é olhar para os nossos antepassados, o que eles nos ensinaram, porque essa crença está dentro de Na nós, verdade, tudo essa era aquilo a que nós próxima estamos. pergunta. Exato. Então, esses antepassados olhar o que eles nos ensinaram. Há algo dentro de nós aqui que alguém achou que era o melhor para nós e ensinou-nos. E nós, porque aquelas pessoas eram referência, e nós assim sedimentamos esse conhecimento dentro de nós. Então, assim, nós olharmos para essas pessoas que nos transmitem, olhar para essas pessoas, o que elas nos transmitiram, como esses antepassados nos ensinaram. Depois, agora, para o presente, é olhar. Quer saber quem nós somos? Verifica quais são os tipos de pessoas que estão à nossa volta, que nós estamos a relacionar. Aquelas pessoas tóxicas, será que eu tinha necessidade de estar o tempo todo, eu estou naquele trabalho, não consigo demitir daquele trabalho, senão eu vou ficar desempregado, e, no entanto, eu tenho que ficar ao lado daquela pessoa que me chateia o tempo todo. Nessas relações tóxicas, mas por que eu me alimento isso? Por que só calha esse tipo de pessoas na minha vida? Não é? Agora, eu olhar para os meus antepassados, o que eles ensinaram, ou fazer a minha parte, olhar a minha história, como é que a minha história foi construída. Muitas vezes, por exemplo, dos abusos que nós temos, que as pessoas nos abusam, com certeza ensinaram-nos um pai imperador ou uma mãe imperadora emocional. Então, aqui é interessante nós olharmos por esse processo. E depois uma coisa também que é muito interessante, já que eu tenho olhado como eu me relaciono, como eu me relaciono com esse tipo de pessoa e como elas se relacionam comigo, agora é uma coisa importante aqui que às vezes falha muito, a gente perguntar assim, por que essas pessoas aparecem na minha vida? Como elas apareceram? Vou olhar, por exemplo, o meu casamento, vou olhar os amigos, ou a relação de trabalho, como que essas pessoas aparecem na nossa vida. Então, aqui que é muito interessante essa parte do autoconhecimento. Então, Isso, desenvolver isso, diz, pode falar, pode concluir. Não, pode e concluir. desenvolver essa parte é importante nós pensarmos desse autoconhecimento, nós podemos depois fazer outras perguntas. O que está nos incomodando atualmente? Quais são as nossas formas? Como é que eu olho para isso? E como se uma outra pessoa, se ainda tem alguma pessoa de referência daqui para frente, não do passado, como é que essa pessoa poderia olhar para essa problemática, para esse ponto que eu preciso fazer? Então, tudo isso que nós podemos perguntar será que eu estou feliz? Aquilo que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo?
que que eu continuo a fazer isso? Então, que é um processo aqui muito interessante disso. O auto-perdão, como nós já falamos da outra vez, né, que é interessante, qual é a relação com esse auto-perdão, né, esse passo que nós fazemos. Se não fizer aqueles 5 passos que nós falamos agora há pouco, do processo de curar de dentro para fora, nomear os nossos sentimentos, rastrear as nossas emoções, reconhecer os nossos padrões, reconhecer os nossos pensamentos, bem repetido, o tempo todo está ali, a massacrarmos. Se nós, mesmo no processo de dor, não criar um momento de gratidão, porque, olha, não é aquela gratidão que eu sou burro, que aconteceu isso, não, não é isso. É a gratidão, ok, eu entendo que essa dor é necessária, mas ela não nasceu aqui, ela não pode ficar aqui. Agora, o que que eu preciso fazer para me libertar dela? Então, esse processo do autoconhecimento, e muitas das vezes esse conceito de felicidade que eu tenho é que provoca a minha própria dor. Eu quero ter uma casa dos sonhos, eu quero ter um carro dos sonhos, quero ter aquela esposa, aquele marido, e esse conceito de felicidade que vem a ofuscar as minhas crenças, vem ofuscar as minhas emoções doentias, vem tapar aquele vazio, esse conceito de felicidade muitas das vezes traz sempre dor. Sim, e tem também uma questão aí muito delicada que é a questão do vitimismo, né? De você sempre se colocar no papel de vítima. Então, quando você falou da rádio, por exemplo, de sintonizar aquela rádio lá, se você está numa determinada sintonia, aí a gente entra num ponto muito interessante. Por quê? Mesmo, aí você diz, oxe, mas porque muitas vezes eu estou vibrando, ok, tô legal, principalmente pessoas que têm essa questão de ser terapeuta, né, que trabalham com outras pessoas e tudo mais. Eu estou numa vibração boa, por que, é que eu estou atraindo pessoas que estão adoecidas? Por que, é que eu estou atraindo pessoas que não estão bem? Aí a gente entende que você está sendo luz naquele momento. Então, as pessoas elas são atraídas também por isso aí. Mas passando para essa questão de você vibrar em algo que você considera negativo, em algo que não foi legal, alguma experiência que não bateu bem contigo, não era o que você estava querendo, aí automaticamente você começa a entrar nisso aí. Ó céus, ó vida, por que, que a vida é assim? Por que, que eu sofro tanto? Por que, que eu só atraio pessoas dessa forma? Percebe como a questão é toda você? Sim, O sim. ponto aqui é tudo você, não tem outra coisa. Então, assumir também essa autorresponsabilidade. E quando você entrou na questão dos antepassados, nós precisamos, o passado, gente, ele serve de referência só. Não é para que você esteja lá vivendo lá, porque você vivendo lá, ontem uma amiga minha falou, a Núbia falou uma coisa bem interessante. Quando você está no passado, aí vem a depressão, a tristeza. Quando você fala do futuro, você está ansiosa, você está buscando, né? Algo que não chegou e talvez não chegue, ninguém sabe. Então dá um passinho de cada vez, começa a se olhar e assumir essa responsabilidade. Para de jogar para os outros, né? Um Deus que dá a conta de Deus, nossa Maria. Não, põe na conta, Deus paga, tadinho, cara. Né? Verdade. Olha, o Horácio Frazão veio cá a Portugal pela Casa do Amparo o ano passado e nós fizemos uma live em conjunto, tudo começa e termina em você. Então, é interessante essa consciência de nós sabermos, olha, tudo começa em mim e termina em mim. Ou seja, o que que começou e o que que eu preciso terminar? Então, como é que eu posso virar essa página? Então, se começou, se nós, o exemplo de vida que nós temos hoje, aquilo que acontece nas nossas vidas, não é o culpado, mas o verdadeiro responsável por nós próprios. Sou eu. Tudo aquilo que acontece. Mesmo eu acusando no processo de vítima que o outro é que me tirou algo, o outro é que me fez algo, pode ter certeza que nós viemos aqui, estamos padronizados ainda dos velhos passados. Por exemplo, você falou uma coisa aqui interessante, que eu posso falar num outro prisma, que é uma pessoa que cresceu, uma criança cresce e ela apanha todos os dias do pai e da mãe. Ela apanha e leva um couro, e depois, quando ela fala assim, ela cresce com aquele pensamento, olha, quando eu crescer, pai, eu vou dar uma educação diferente para os meus filhos. E aí, ele cresce com esse pensamento.
Se ele não... Aí o que que acontece? A maioria das vezes, crescemos, esquecemos disso, que vamos ambicionando outras coisas, e quando nós vamos casar, por exemplo, ou buscamos marido ou esposa, e tem aqueles padrões dos pais. E, às vezes, para piorar ainda, ainda temos um filho que tem aqueles padrões de um dos nossos antepassados. Então, o que que acontece aqui? Então, quando nós... E aí, ok, tá bem, eu não vou bater na criança. Ok, mas aí o que que eu faço? Eu permito que a criança passe a me dominar. O marido, muitas das vezes, ou a esposa, eu vou buscar aquela... Se eu não conseguir trabalhar, entender que aquele processo, da forma que meus pais me educaram, for um processo deles e não meu, e eu preciso modificar esse processo de educação que eles me deram, eu não consigo quebrar esse padrão e criar um novo ciclo. Né? Quando nós falamos das crenças, é exatamente isso. Eu não consigo, eu sou incapaz, tá difícil a minha vida, eu preciso de arrumar um namorado, eu preciso de arrumar uma namorada, eu preciso... E tudo isso está baseado e calcado nas nossas crenças. Por a forma que agora, às vezes, por vezes é o desespero que nós queremos mudar isso, mas mudamos, mais uma vez caímos num buraco, em vez de criar pontes para ultrapassar esse buraco. Então, que é interessante. Então, cada vez as crenças. Agora, no processo dos padrões, nós observarmos, por exemplo, de tempos em tempos, sempre acontece algo, e de vez em quando acontece algo que parece que toda vez acontece a mesma coisa. Então, significa que tem algo aqui que nós precisamos ter atenção, a trabalhar dentro, descobrir esse padrão, esse ciclo, porque a vida ela é cíclica. Agora, se ela está ciclo num processo de vida doloroso, significa que ela esse processo de dor vai passar. Tá bem demais. Então, pelo lado contrário, se nós somos felizes, ela vai passar. Vai passar no seguinte momento, que o universo, ele gira. Ele gira agora. Não é o fato da dor vem de novo, é a forma que nós sentimos. Às vezes, a mesma situação pode acontecer conosco novamente, mas se eu tiver modificado aqui dentro das minhas emoções, eu não sinto tanto. Maravilha, porque é um outro momento. Você nunca entra no mesmo rio, né? A água, ela corre, a vida é assim também. Então, você nunca, por mais que sejam repetitivos alguns padrões, algumas coisas que nos acontecem, mas nunca é a mesma coisa. Por quê? Porque você já não é mais o mesmo. É simples assim. Sim. E tem uma questão aí que Diz. tem uma questão aí que tu falou que eu gostaria de pontuar aqui, que é para a gente ter uma ideia de como chegou a que ponto chegou a nossa humanidade. Falamos em evolução e tudo mais. Nós ainda achamos interessantes, achamos que faz parte você ter um filho e bater nele. Ou seja, você espancar alguém, isso é normal. Você precisa dar uma boa educação, para criar um filho com limites, você precisa bater no filho. Para vocês, isso eu estou trazendo isso para que a gente observe em que ponto chega a questão da não lucidez. Como agredir o outro, seja quem for, é que isso é algo bom. De que ponto você está partindo? Que a agressão é algo que educa? Que educação é essa? Mas uma palminha não faz mal nenhum. Pois é, mas quando você era criança, que você levava a palmadinha da mamãe e do papai, fez com que hoje em dia você tenha algum trauma relacionado a isso. Pode ir atrás que tem. Percebe? Então, eu fico muitas vezes pensando nisso, sabe? Será que essa evolução é toda assim mesmo? Né? De você achar isso normal, né? O que é que tu pensa assim, em relação a essa questão? Ok, o normalizar, que aí eu tenho mania de dizer que não existe normal, existe anormal. Todos nós somos anormais, e ainda bem que somos. Agora, é interessante você colocar essa questão, que o nosso processo de educação, ele vem sempre aquela questão, mais uma vez, está padronizada no nosso passado. A forma que nós sentimos é que vai, então, direcionar o nosso futuro. Quando alguém, como você falou agora há pouco, ok,
é pela a agressão, né? Às vezes a agressão não precisa ser só da palavra, só da palmada física, é psicológica, né? Às vezes é chantagem emocional, isso também é agressão. E aí, se nós pontuarmos nível de agressão, vamos para uma lista que não para nunca mais. Mas é interessante a gente perceber o seguinte, é toda vez que nós educamos pautado nas nossas emoções, é sinal que algo aqui não está muito bem. Que ainda, muito de nós estamos com o nosso processo emocional ainda doentio. Nós temos que a inteligência emocional, né, ou seja, nós temos que trazer o lado racional, né, dentro dessa emoção, ok, mas por que eu estou produzindo isso? Como você falou, é só uma palmadinha, né, que uma palmadinha não dói, mas a questão não é a palmada, a questão é o que fica lá. Se uma gota de água, uma gota de chuva, quando cai na nossa pele, tem um efeito brutal dentro de nós, um efeito brutal. Vai buscar memórias nossas, onde é que a gente nunca pensou em ter. Por quê? A nossa memória está sediada numa emoção ou com um sentimento e vai buscar lá. Agora, imagina o que está por trás dessa palmada. Então, o que é interessante que cada vez, e eu tenho até uma imagem que é muito, muito interessante, é o pai zanga-se com a mãe zanga com o filho zanga com o brinquedo dele. Então, ou seja, normalmente os modelos que muitas das vezes que nós temos hoje estão calcados no nosso passado. E é preciso fazer essa quebra. O modelo de educação de 100 anos atrás não se quebra hoje, não se aplica hoje. Por exemplo, é o caso que eu falei no início, né? Enquanto nós procuramos uma grande empresa, uma grande estrutura, hoje o processo tem que estar por dentro. Então, é preciso analisar quem são essas crianças de hoje, quem são esses seres de hoje, que a maioria deles vem aqui para nos dar ensinamentos interessantes, né, nesse processo. Então, para isso, a gente só tem condição aqui de perceber que hoje o ser humano está trabalhando muito na luta pela sobrevivência das suas próprias emoções doentias. Então, ou seja, a tentar o tempo todo colocar aquilo para fora, e quanto mais ele coloca para fora, mais ele se sente rasgado por dentro. Então, ao invés de eu colocar isso, mais ele fere o outro, mais ele fere a ti próprio. Então, que era interessante nós pensarmos, ok, mas deixa que eu curar, trabalhar esse processo de cura. Depois eu não preciso colocar nada para fora, eu não preciso ensinar ninguém, eu preciso vivenciar, né, que ou seja, se eu procuro iluminar a própria, eu não preciso iluminar as pessoas que estão ao meu pé, as pessoas que estão ao pé de mim. Então, iluminando-me, e como se fosse um candeeiro, né? Então, ou seja, a medida de luz que eu dou para ele auto-ilumina aqueles que estão em volta. Agora, só que nós temos mania, ainda pelas nossas crenças, acharmos que aquilo que nós aprendemos, nós temos condições de ensinar ou doutrinar alguém. Então, nada melhor do que a nossa própria vivência para poder essa reprodução, né? Essa reprodução vivencial que é importante, vai dimensionar aqui aquilo que nós estamos a sentir. O exemplo, né, muito importante. E aí, eu estava lembrando que hoje eu estava lendo, já é a quarta vez que eu estou lendo O Poder do Agora, eu terminei e eu gosto de ficar olhando aleatoriamente algumas partes, né? E hoje eu abri numa parte que foi bem interessante, que foi justamente falando sobre o passado. Que o Eckhart Tolle, ele falando o seguinte, pessoal, veja, observe, eu vou dar aqui uma pincelada, tá? Claro que foi algo muito mais profundo, mas, enfim, as pessoas têm uma tendência de reviver o passado, mexer no passado, vamos atrás dos traumas do passado, porque você precisa ressignificar, porque isso, mas percebe que você está colocando o tempo todo o dedo na ferida, e quanto mais você vai no passado, mas vai aprofundando a coisa, o buraco vai ficando mais fundo. Por quê? Porque são muitas vivências, são muitas histórias, e a gente falando só dessa vida aqui, né? Então, começar a entender que, assim, ok, o passado tá lá, tem alguma coisa ou outra que vai me ajudar bastante, né? Para a forma como eu preciso funcionar agora nesse momento. Mas quando eu trago isso, eu vou revivendo tudo isso, eu vou trazendo, e aí eu vou outra vez trabalhando aquilo ali. Então,
começar a focar realmente no presente, gente. Não tem para onde correr, não, né? É É, interessante que hoje foi justamente essa página que eu entrei, eu achei o máximo. mas é interessante você falar nisso, da questão do livro, né, do poder do agora, tem tudo a ver da questão da consciência, né, do agora aqui. Nós passamos a maior parte da nossa vida a vivendo, fazendo planos para o futuro. A maior parte da nossa vida fazemos planos. Ah, mas a gente não estou dizendo que as pessoas não têm que deixar de fazer planos, não é? E negamos, ignoramos também e adiamos também o nosso próprio presente. Nós fazemos isso constantemente, até que um dia nós vamos adiando e tanto, que nós vamos percebendo que nós adiamos as nossas próprias conquistas, porque nós anulamos o nosso poder do agora, nós anulamos o nosso poder do presente. O presente é esse agora. Agora há pouco nós começamos há quase uma hora atrás, não é? Então, esse agora já é passado. Esse agora de uma hora atrás já é passado. Então, nós não vibramos no presente, porque estamos sempre a fazer, pensando no futuro. Então, é interessante aqui a gente, esse livro que você trouxe aqui, que é muito interessante. Na verdade, ele é um guia para a iluminação espiritual, né? Ou seja, é um guia para a pessoa para trabalhar essa questão do nosso inconsciente coletivo que projeta no inconsciente individual. Então, o que é interessante é essa questão do nós adiarmos sempre. Se basta nós pensarmos aqui, o que nos consome o tempo todo? Quais são as nossas ambições? O que consome o meu pensamento no dia todo? Por aí eu consigo perceber onde é que nós estamos. Como você disse agora há pouco, ansiedade no futuro, né? Depressão no passado, né? Então, se o passado já passou, né, eu tenho, se não me engano, é o Laí Ribeiro, o Laí Fonseca, que às vezes eu faço confusão com um deles, mas um é um médico, que ele fala assim, olha, o passado já passou, o futuro ainda não chegou, o que importa é o agora. Então, agora você tem a capacidade de mudar o teu futuro. Agora, o futuro existe, mas vai existir conforme você viveu o seu presente. Isso. E tem muita também, tem muito uma questão assim das pessoas, elas. Quando eu digo as pessoas, gente, eu estou me incluindo, tá? Sim. Muitas vezes nós estamos tão assim, tão absorvidos, né, tão absortos por tudo aí que está acontecendo, por essa correria louca. Vou dar o meu exemplo aqui. De repente eu me peguei séria, muito séria, uma pessoa muito séria, muito, sabe, que não. Aí eu digo, peraí, eu quase não tô sorrindo mais. Cara, na hora que eu fiz essa virada de chave, eu digo, não, peraí. Aí eu comecei a trazer mais leveza para o meu dia a dia e as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque eu tava negando a minha essência. A minha essência é essa, de brincalhona, de dar risada, de trazer leveza. Então, quando eu observei isso, né, através da questão da meditação, o fato de meditar todos os dias e tudo isso me dá essa percepção e eu consigo fazer, quando eu percebo que eu estou um pouco saindo desse momento aqui, eu trago a atenção para a minha respiração para voltar para o momento, porque é aqui o que está Uhum. acontecendo, é tudo aqui, né? Então, mas é interessante aí, porque assim, muitas vezes a gente falando dessa questão dos antepassados, aí a gente, não, você tem que ir lá atrás para entender como era que os seus antepassados funcionam. Sim, é nível de pesquisa, né? E parar com o chicote, ah, é porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque não sei o que, eu fiz isso, fui assim, que é a total do karma, né? Que entra muito nessa questão. Eu preciso passar por isso porque em outra vida eu fui e fiz tal coisa. Cara, por favor. Mas isso é interessante, Dilma. Falando nesse processo, existe dentro da expansão da consciência, existe uma concepção local, uma concepção global, uma concepção quântica, uma concepção cósmica. Então, se nós não fizermos essa viagem, não fizermos esse processo, nós não vamos chegar a lado nenhum. Quando nós falamos desse primeiro grau, né, dessa concepção local, ou seja, em que dimensão que eu estou vivendo, né? O que eu quero dizer com essa dimensão? O meu presente está a consumir? O que eu estou pensando nesse momento? O que eu estou a fazer neste momento? Então, que local que eu estou? Ok, meu pensamento está na casa da minha cunhada, do meu irmão.
da minha mãe, do meu filho. Ou seja, então, dimensionalmente, então, esse grau, né, dessa consciência não passa de uma luta de sobrevivência que nós estamos até o tempo todo. E essa luta, muitas das vezes, nós estamos atrás dela, por trás de uma pseudo-segurança. Então, aqui é interessante nós perceber isso, porque, ok, a luta que nós temos, muitas das vezes, é uma característica muito do pensamento que está aqui na preservação da nossa própria vida. Então, é interessante nós começarmos a pensar nesse procedimento e, às vezes, aqui nós atropelamos, né? Então, se a ansiedade ainda é um sentimento constante, o medo do futuro que nos leva aqui a acumular aqui uma série é, de, de algo que é surreal, então aqui é importante nós começarmos aqui a pensar no outro processo. Como é que eu lido com os meus prazeres? Né? Quer seja ele material, quer seja qualquer coisa, como é que eu lido com isso? Como eu imanto essa sensação do prazer? Como é que eu domino, trabalho o meu poder do ego dentro de mim? E falta de emissão ou omissão que eu tenho dentro. Então, que é interessante, quando eu penso nessa perspectiva. Já no segundo, numa concepção mais global, é quando eu deixo de pensar em mim, e sim penso nos outros. Né? Ou seja, no outro como um todo, que o outro faz parte de mim. Então, aqui é interessante que quando nós pensamos nessa perspectiva, e numa figura quântica, que é importante, assim, fala-se muito de quântica. Quântica é o quanto, né? Ou seja, aquilo que nós estamos a vibrar, o que eu posso fazer dar esse salto? A emoção, o sentimento, onde é que eu estou a viver aqui, o que eu preciso fazer esse salto? Então, quando eu faço esse processo, né, desse que eu começo a trabalhar, por exemplo, as minhas frustrações, eu começo a identificar, mas por que eu fiquei frustrado? O que causou tanto impacto em mim que me frustrou? Será que é a minha vontade é que eu perdi o controle? Será que é aquilo que eu estou no processo de vítima ou que eu não consegui ainda ter em mente? Então, que é interessante quando nós fazemos essa autoavaliação, nós podemos dar esse salto quântico nesse processo. Que é interessante mesmo essa questão que você colocou essa falta do nosso não viver no nosso presente. Sim, tá falando aí da questão, trazendo essa questão, né, da questão quântica e tudo mais. Muitas vezes também, como eu faço o meu trabalho, ele é muito focado também nessa questão espiritual, nessa questão energética e tudo mais. Muitas vezes eu percebo que as pessoas elas tendem a gente precisa de colocar responsabilidade em alguma coisa, né? Então, precisamos de algo fora para se responsabilizar por a gente. Então, muitas vezes, a turma que entra assim, nessa questão espiritual e tudo mais, eles começam a ir para, tipo assim, não, isso é assédio, eu tô assim porque alguém me assediou, porque alguém chegou para mim, me induziu a fazer determinada coisa. E aí você não percebe que, cara, foi você que começou o processo. O assediador chegou porque você abriu portas. Então, isso que o Edmar está falando, dessa questão de você ter essa consciência, essa visão, né? É porque você vai começar a perceber, oh, peraí, cara, não estou bem. O que está acontecendo? Por que eu estou assim? E aí você vai fazendo essa auto-pesquisa, vai pesquisar, e sua vida vai ficar mais. Ela fica até mais dinâmica, sabe? Você já não é mais vítima de nada, já não é tão, como eu sempre digo aqui, marionete, né? Você começa a trazer essa responsabilidade para si, essas rédeas, né? Você assume isso com todas as consequências. Isso é crescimento. Eu preciso me iluminar. Para que você quer iluminar, cara? Quer virar o quê? Uma luz lá para ficar, né, iluminando todo mundo, não sei o que, aquele ser maravilhoso, brilhoso. Não, a iluminação nada mais é do que você ter esse reconhecimento, é você ter esse olhar para dentro de si. Essa é a verdadeira iluminação, é quando você joga luz nas suas sombras. Isso é iluminar, tá? Não é fora, não é como a Edmar colocou aqui, não é fora a coisa.
Eu quero virar um. Tem muita gente assim que quando vê, né, algo assim muito grandioso, né, tem que ser algo muito grandioso, eu tenho que brilhar, você pode brilhar, sim, mas essa coisa grandiosa, qual é a intenção por trás disso? Aí entra essa questão toda aí que tu tá trazendo, né? Ó, tem um que dá... Ah, não. Ela tá só dando boa noite. A Rose que chegou por aqui. Pessoal, se quiserem fazer perguntas, comentários, fica à vontade, tá? A Rá também chegou por aqui. O pessoal tá aqui. Rose. Muito Aí bem. tem a Rá. Uhum. Dilma, nesse conceito que você trouxe agora há pouco aí, é importante nós percebermos as etapas, não é? Por exemplo, no modelo de Kübler-Ross, que é Elizabeth Kübler-Ross, ela ela trouxe aqui, sabe, os estágios, né? Por exemplo, dentro da psicologia nós trabalhamos que é o primeiro estágio, né? Que é o da negação, não é? Quando eu não acredito que está acontecendo comigo. Depois é o processo da raiva, depois a negociação, e depois aqui o outro processo é o da depressão, né? Ou seja, né, o da gente deixar de lado, e depois é da aceitação. Então, esses 5 estágios é importante, nós podemos aplicá-los em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, nós percebemos, tudo tem um momento mesmo de quando acontece, não, será que é possível eu conseguir isso? Ou aquilo que aconteceu comigo, mas será por que aconteceu? Como é que isso foi possível acontecer? Então, essa reação nesse processo aqui, que é interessante para nós percebermos os nossos ciclos emocionais. Né? Temos quando nós falamos do processo dos ciclos emocionais, o primeiro deles é nós monitorar as nossas emoções. E a partir do momento que nós monitoramos a nossa emoção, a emoção, que é o primeiro passo, né, que eu falei agora há pouco, depois o segundo é regular o quanto eu sinto, ou seja, está relacionado com os nossos sentimentos. Eu tenho que aprender a regular o quanto eu me sinto mal, como é que eu identifico as emoções dentro de mim, na nossa vida, né? Por exemplo, como a tristeza, a mágoa, a solidão, como ela distingue da questão de uma e a outra, né? O mal-estar que eu devo trabalhar dentro de mim, ou seja, a mania que nós temos de não cuidar de nós próprios. Então, o que é interessante nesse segundo processo é essa relação minha, eu e o mundo e eu, como é que eu relaciono com ele? Normalmente, nós relacionamos o tempo todo com o nosso próprio espelho. Quando eu relaciono com o outro, ou com o mundo, ele é o meu espelho, o mundo é o meu espelho. Então, tudo aquilo que ele está a devolver para mim no meu processo emocional, ele é um espelho das minhas próprias, é uma partícula ou um pedaço do meu próprio espelho. Então, Pronto, dá uma pausa só nisso sim, aí, só para eu entrar aqui com a questão em relação a isso sim. aí que você trouxe. Muitas pessoas têm dúvida do que é ser espelho, ok? Tipo assim, você está diante de uma pessoa muito problemática, muito cheia de raiva, muito irada, muito. Como essa pessoa pode ser espelho? Será que eu tenho? Então, em que ponto eu tenho tudo isso dentro de mim? Como é que funciona isso Uhum. aí? Isso, por exemplo, normalmente os espelhos, nós, principalmente na questão negativa, é aquilo que nós não queremos ver. Né? É muito comum, quando nós falamos dessa relação minha com o espelho. Ah, eu tenho raiva de alguém me magoa. E aí, quando nós falamos do espelho, não é que o predador, não é o outro que magoou, vai me fazer. E a pessoa é o espelho. Mas eu permiti algo dentro de mim, no meu inconsciente, que coloquei para fora, através das emoções, e busquei algo lá para poder marcar, viver uma experiência marcante dentro de mim como espelho. Então, quando nós falamos, muitas das vezes acontece o seguinte: nós procuramos um marido, ou um amigo, é, ou um companheiro, e quando nós procuramos ali, é algo que nós idealizamos para o nosso futuro. Que nós idealizamos que nós somos felizes, nós idealizamos que é aquilo que vamos preencher dentro de nós desse vazio. E o que que nós fazemos nesse sentido? E esse espelho que nós trazemos dali, esse mal que o outro nos provocou, é uma janela que eu abri dentro de mim para
trabalhar essa fagulha, ou seja, esse pedaço de espelho quebrado dentro de mim, por exemplo, a tristeza, a mágoa, alguém que nos magoou no passado e essa mágoa está lá e agora eu cresci, acho que eu esqueci essa mágoa e ela está de volta e eu projeto ela no outro, o outro faz outra ação que ela reforça essa mágoa dentro de mim. Então, o espelho trata dentro desse processo. É o caso, por exemplo, com a zanga, a agressividade, a inveja, né, a vergonha nesse processo. Não sei se aqui eu consegui falar sobre essa questão do espelho em si. Então, normalmente a gente fala assim, ok, eu olho para um espelho e vejo o quê? Vejo o oposto. Né? O meu lado direito está no lado esquerdo, o meu lado esquerdo está no direito. Assim, nós projetamos no outro. Então, tudo aquilo que o outro traz dentro de mim, eu produzi dentro de mim próprio um espelho para que ele me provocasse isso. Então, é interessante nós reconhecer esses alertas, identificar isso dentro do nosso eu, isso muitas das vezes está no nosso processo automático. Uhum. E aí entra a questão da gratidão, de você perceber que o outro, ao despertar isso que você julga não é legal, né? Trazer essa experiência que não é tão legal, ele está fazendo com que você entre em contato com essa parte sua e resolva isso, né? Claro, quando você tem consciência disso aí. Então, é maravilhoso tudo isso. Se você for olhar, é algo para agradecer mesmo. É isso. O importante é a gente estar mesmo com a questão de consciência das nossas emoções. A gente colocar, por exemplo, tudo no papel, colocar o dia hoje sinto com raiva, sinto triste, sinto alegre, e depois separar aquilo que eu acredito que é positivo, que está fazer me sentir positivo, saber bem, e o contrário. Então eu tenho que colocar tudo isso para fora, né? Ou seja, tudo isso dentro tá lá num baú, tá recalcado, colocar tudo para fora e vasculhar aquilo que eu tenho condições e aquilo que eu quero trabalhar, essa escolha. Porque normalmente nós vivemos sempre aqui do processo de fuga. Nós olhamos para o outro, como você falou agora há pouco da vítima, né? O outro é o culpado. Então, isso é um processo de fuga. Quando nós chegamos na conclusão que o outro é o culpado, eu estou fugindo da minha autorresponsabilidade de falar, olha, o meu espelho, essa partilha, fagulha que está quebrada dentro de mim, essa risca que está quebrada, que eu fui buscar para preencher aqui, projetei no outro e permiti com que ele atingisse tal fora. Sim, eu estava lembrando aqui também, muitas vezes, nós sequer percebemos determinados comportamentos nossos, né? E aí, algumas vezes você está falando algo que não, a sua intenção é algo bom, né? Você está fazendo aquilo na maior das boas intenções. Só que o que você fala não condiz com o que você sente. E aí a pessoa fica. Todo mundo olha para você assim, não consegue acreditar no que você está falando, não consegue receber a mensagem que você está passando e ainda fica chateado com você, e ainda joga pedra em você porque você está, né, tá falando coisas que você. Então, percebe como é uma coerência, você tem que ser coerente. O que você fala, o que você experiencia, o que você experienciou, de nada adianta, que aí a gente entra naquele ponto que tu trouxe antes, de nada adianta nós colocarmos ideias aqui que não são nossas, que a gente não experienciou em um certo momento da nossa vida. Porque o conhecimento sem prática, ele é, digamos assim, sabe, não serve. Na minha concepção, ele não serve. A não ser que seja um conhecimento básico. Eu sei que fogo vai arder minha pele se eu queimar, então, ok, tudo bem, mas trazendo para essa questão dos relacionamentos, né, da forma como eu me posiciono no meu dia a dia, nas minhas experiências, cara, se a gente for pensar por esse lado aí, a gente faz muita coisa que sequer a gente percebe que está fazendo. E que se eu não vivenciei aquilo, se eu não pratiquei em um determinado ponto na minha vida aquilo ali, qual é a minha autoridade em falar nisso? Né? Que autoridade é essa? Então, o conhecimento, ele
é bom você adquirir, claro, você está aqui ouvindo essa live do Edmar, está trazendo coisas maravilhosas aqui para gente. Mas se você pega isso aí e só ouve e guarda lá para depois, deixa numa gavetinha para depois você, sabe? Não é isso, é prática mesmo. Põe na prática, vai lá, observa. Ai, mas eu tô com medo, vou quebrar a minha cara. Vai quebrar. Vai ter nada, não, depois você junta os caquinhos, tá beleza, tá tranquilo. O medo de viver nos impede. O medo, porque eu tenho medo do julgamento do outro, medo do que o outro vai pensar, medo disso, medo daquilo, medo de não falar correto, medo. Se eu fosse dar atenção para os meus medos, eu não estaria aqui fazendo essa live tendo a honra de receber uma consciência tão linda como é o Edmar. Percebem isso e não estaria aqui com vocês, aqui ouvindo a gente por mais de 1 hora. Entende isso? Então, traz essa vivência para a vida. Tudo isso que está sendo colocado aqui. Interioriza, se fizer sentido para você, claro. Né? Não acredite em nada do que eu falo, mas tenha as suas próprias experiências. É assim que funciona. É demais. Mas em relação a tudo isso aqui, né, que a gente está falando, para expandir essa consciência, né, colocar em prática tudo isso, mas assim, o que é esse divino? Que conexão é essa? Que é o título da nossa live, né? Uma profunda conexão. O que é esse? Que ponto é esse? Olha, é interessante você colocar, quando nós falamos essa questão do divino, deixa eu só abrir um parênteses aqui, quando você falou do medo. O medo é interessante, o medo, enquanto ele é um processo de mecanismo de defesa, né, até, ou seja, se nós não tivéssemos medo, nós saímos fazendo coisa aí que prejudicaríamos a nossa própria vida. Então, o medo, até um determinado momento, um estágio emocional, ele é importante como um processo de defesa. A partir do momento que o medo torna-se apego, aí ele já é uma doença. Então, é interessante nós pensarmos nessa questão do medo, que o medo também, como uma das emoções primárias, ele é importante nós aprendermos a lidar com o medo. Agora, quando ele se torna apego, quando ele torna-se desafiador, impede-nos seguir para frente, fazer algo constantemente, aí esse medo é preciso ser trabalhado, olhar num ponto de prisma, e nós precisamos fazer uma melhor gestão dessa emoção. Então, esse ponto aqui é interessante. Bom, com a questão da consciência divina, né, esse lado divino, esse lado divino que nós temos, esse lado divino que nós somos, se nós olharmos, nós somos seres humanos, de todas as raças até agora na Terra, o ser, em termos de espécie mais evoluído, podemos dizer que é o ser mais completo. Nós olhamos pelo nosso corpo humano, o nosso corpo humano tem, sei lá, trilhões de células, e todas elas são seres vivos, todas elas alimentam daquilo que nós estamos a ingerir. Aquilo que nós ingerimos, quer seja no processo físico, a nossa alimentação, quer seja no processo psicológico, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós mentalizamos, quer seja no processo emocional, aquilo que nós alimentamos emocionalmente, e através do nosso sentir, do nosso sentimento, e aquilo que nós despertamos, alimentamos a nível espiritual, todo esse conjunto, tudo aquilo interfere no processo da construção desses trilhões de seres vivos que tem dentro de nós. Então, nós somos responsáveis por tratar, por cuidar desses seres, da menor partícula, da menor célula que existe nesse corpo. O melhor tecidos que tem aqui, todos esses seres vivos que tem, nós somos responsáveis por ele. Nós cuidamos, nós cuidamos dele consciente ou inconscientemente. A própria natureza, né, até o próprio nosso corpo físico, ele funciona de uma complexidade de beleza que nós não entendemos. Por exemplo, às vezes nós comemos algo que é estragado. A primeira coisa que faz o estômago, quando reconhece aquilo, quando está estragado, vai colocar para fora. Só isso te faz mal. Né? Então, nós vamos pensar o seguinte: qual é a nossa responsabilidade com o nosso corpo físico? Dentro desse corpo físico, desses milhões de seres vivos, trilhões de seres vivos que tem dentro de nós, qual é a nossa responsabilidade aqui?
que um dia essas células vão evoluir. Assim como as nossas células, esse corpo físico que nós temos aqui de 100, 200, 300, 2000, 4.000 anos, 4 milhões de anos atrás, essas células evoluíram, esse corpo físico evoluiu para chegar onde é que nós estamos hoje. Então, o interessante aqui é o que nós ingerimos nesses 4 eixos, físico, psicológico, emocional e espiritual. Então, esse é o nosso estado de consciência que nós temos. Se nós não preocuparmos, cuidar de todas essas células que tem dentro de nós, que são seres vivos também, como é que nós cuidamos do nosso corpo? Como é que nós lidamos com esse corpo físico? Como é que eu olho para ele no espelho? Como é que eu aceito ele? Como é que quando eu fecho os olhos eu aceito esse corpo? Eu aceitando esse corpo, eu aceitar esses milhões de células, seres vivos que tem dentro de mim também. Que eu sou responsável por ele e que o meu pensamento ajuda ele corresponde de acordo com o meu sim. Ele corresponde ao pensamento que eu emito, o sentimento que eu vibro, nesse estado de consciência que eu estou. Então, aqui é interessante que quando eu coloco esse estado divino, nós não precisamos, ok, vamos olhar pelo lado espiritual, uma autoiluminação. Então, vamos fazer um processo contrário. Para as nossas células, nós somos deuses para ela. O nosso pensamento atinge aqui neurofísico e alimenta as nossas células. Nós somos deuses para essa célula. Assim como nós olhamos para um animal, nós achamos que somos mais evoluídos, né, do que ele. Em termos genéticos, há-se uma evolução. Em termos emocionais, há-se uma evolução. Em termos espirituais, há-se uma evolução. Agora, como é que eu olho nessa cadeia desse universo, onde é que eu estou como um ser consciente divino? Então, toda vez que eu olho para o meu corpo, toda vez que eu procuro fazer algo consciente, eu tenho a oportunidade de contribuir com a evolução da minha própria célula. Então, tudo aquilo que nós fazemos, evoluímos. Ou matamos, ou destruímos a célula, que ela também tem os seus processos cíclicos de vida, né, que é importante saber isso, mas a nossa consciência divina começa por aí. Nós, em vez de olharmos para fora, é olhar para dentro. Né, que existem estudos que vai fazendo fotografia do universo, e depois eles repararam que a fotografia do nosso corpo neurobiológico é maior, é uma dimensão galáctica dentro do nosso universo. Então, existe até um filme, se não me engano, aí no Brasil, que foi uma viagem insólita, que a pessoa está dentro viaja para dentro do corpo. Sim, super recomendo esse filme, é maravilhoso. Uhum. Então, é interessante que nós percebemos aqui, e tem um outro filme que chama também Divertidamente. Esse filme, Divertidamente, trabalha sobre as emoções, para nós aprendermos a aceitar as nossas emoções. Então, é interessante aqui, se a gente quiser trabalhar esse lado divino, é importante que nós olharmos as coisas como elas são, com essa perfeição, essa sincronicidade, que as nossas células trabalham uma com as outras para fazer parte, para sustentar essa alma, espírito, consciência, chama daquilo que vocês quiserem, esse corpo psicológico, esse corpo emocional, esse corpo espiritual. Então, todo esse corpo físico rígido, não é? que são alimentados por milhões de células. Então, a partir do momento quando eu olho para ela e vejo o que eu comunico com ela, como é que eu comunico com o meu corpo? Como eu comunico com o meu corpo é a mesma forma que eu estou comunicando com as minhas células. E a célula e meu corpo reagem da forma que eu comunico com ela. E muitas das vezes eu comunico só através do pensamento. Já não falo nem de palavras, só de pensamento. Então, o que eu penso? Quais são os meus pensamentos de hoje? Quais são a quantidade de pensamentos que eu tenho hoje? Os positivos e os negativos, todos eles aqui alimentaram a minha célula. E muitas das vezes eu vou passar centenas de anos para poder limpar a célula de um processo de pensamento e emoção que eu impregnei nela. Então, o lado divino, o ser cósmico, vou colocar nesse sentido, se eu imagino agora o planeta Terra, e dentro do planeta esses milhões de vidas que tem, e aqui ainda eu incluo, estou eu aqui dentro, o planeta
Terra é o meu corpo, e tudo que está dentro do planeta Terra são essas bilhões de células que estão a viver. O planeta Terra é responsável por tudo aquilo que está a viver, e nós somos responsáveis, nós correspondemos nessa forma. Da mesma forma, nós vamos olhar no sistema solar, galáctico, e enfim. Então, essa consciência, muitas das vezes, a consciência nossa está só no agora, na nossa necessidade de trabalhar as nossas emoções, de fugir das nossas emoções e não ter consciência dela. Então, a partir do momento que eu tenho consciência que nós somos maior do que o presente que está a viver agora, nós somos o passado, o presente e o futuro. E com essa consciência nós conseguimos aqui dar esse salto. E eu queria aproveitar aqui, a gente já está com bastante tempo, sei que você deve estar cansado, tem muito trabalho aí, mas só mais um pouquinho. É o seguinte, em relação a essa questão, essa semana eu tenho pensado muito sobre isso. Eu vejo muita gente falando do autocuidado, né, do cuidado e tudo mais, questão emocional, a questão espiritual e tudo. E aí me vem a questão do nosso planeta, né? O local, a casa onde vivemos. Quando você começa a tomar consciência de tudo isso aqui que o Edmar está trazendo, que eu estou trazendo, você começa a respeitar todo esse ecossistema, todo esse sistema no qual estamos inseridos. Então, a água, o banho que você vai tomar, você já não passa um tempão ali com o chuveiro ligado, você já não. Você tem o cuidado, né? Enquanto está escovando os dentes, o cuidado de desligar a torneira enquanto você escova os dentes. Isso tudo, gente, se você não está no momento presente, você não percebe. Você faz tão no automático que você sequer percebe. Vem a questão do alimento, o respeito pelo teu corpo, o que é que você está ingerindo como alimento. Aí muita gente dá, mas os alimentos hoje em dia não tem como ser saudável, porque até o solo está contaminado. Sim, mas dos males o menor, sabe? Então faz uma planta na tua casa, faz um jardinzinho lá, faz uma hortinha na tua casa. Mas essa ideia de ser divino, de ser evoluído, isso e aquilo outro, inclui isso também. O respeito. Se você não tem esse respeito pelo. Imagina, é simples assim. Então, começa a olhar também para isso. Tem uma pergunta aqui da Rá, e aí depois dessa pergunta, a gente me diz aí como é que está o teu tempo, você pode deixar uma mensagem para a gente, mas deixa eu fazer essa pergunta aqui primeiro. Edmar, te cumprimento pela abordagem de hoje, pois coaduno com o que você... com coaduno com você sobre a visão sistêmica entre emoções e funcionamento das células. Como você vê a inteligência presente nas células? Interessante. Quando nós falamos do princípio da inteligência, podemos falar do princípio vital, né, que anima a matéria, né, e o princípio inteligente. Eu posso olhar, por exemplo, quando eu olho para uma formiga, como ela se trabalha, né? Trabalha do buscar a comida, levar para atender a sua colmeia, né, nesse processo, da mesma coisa da abelha também, né? E se a gente for olhar esses micro-organismos, como é que se estrutura, né? A gente vai ver que tudo ali tem um princípio inteligente, né? Na questão das nossas células, se nós tivermos a capacidade de tirar do binóculo e olhar para ela e tiver essa expansão, a gente vai ver que é um universo que está lá em funcionamento, né? Assim como nós falamos do átomo, o próton, o elétron, que dizia que não era divisível, e afinal e quanto mais divide, vai vendo um universo de movimentos que está lá dentro, uma sincronia, uma dança universal dos movimentos de um princípio inteligente. E é interessante nós olharmos para esse processo, como eu falei agora há pouco, das células. Como nós olhamos para as nossas células, qual é a nossa atitude? Será que nós temos gratidão por elas?
por aquilo que elas estão nos servindo para manter esse corpo vivo, assim como mantém a minha mente saudável, assim como mantém meu estado de alma vivo, encarnado, fixo, consciente nessa dimensão. Então, toda aí há um mecanismo, uma estrutura, desde a ponta dos meus pés até a minha ponta do último cabelo, todas essas células estão a trabalhar para manifestar a bondade divina, do meu divino, do seu divino e do divino coletivo. Então, ele está trabalhando tudo numa sincronidade de espaço e tempo e dimensão para que nós possamos, então, manifestar a nossa consciência. Então, o princípio inteligente, que é muito interessante falar sobre ele, que é em tudo há movimento, em tudo há energia, em tudo há sincronicidade daquilo que nós vibramos. Então, até a própria vibração, ela é viva, ela é dinâmica, ela é autônoma, e tudo que nós falamos sai de nós algo que chega no outro, e quando chega no outro vai em termos de frequência, né? E quando chega no outro produz vibração, e essas vibrações produzem ondas. Então, esse princípio inteligente, nesse processo, podemos olhar como uma vontade divina, como um ser superior que coordena todo esse processo, nos chama de Deus, espiritualidade, ser cósmico, enfim, luz, mas a questão é, todo esse processo inteligente, há uma inteligência superior que nos conduz, e conduz-nos para a luz. Dentro do nosso processo de dor, de alegria, de ódio, de tristeza, nós estamos a caminhar para a dor. Aqueles que estão a caminhar dentro do processo doloroso, né, por exemplo, da raiva, das tragédias, isso, é porque momentaneamente está naquela vibração onde é que ele precisa de ter esse aprendizagem. Até essa aprendizagem, há um princípio inteligente, que está fazendo com que ele desperte a consciência para que saia desse processo e vibre em outra dimensão, a dimensão da tristeza para a dimensão da alegria. Então, todo esse mecanismo, existe ali um processo inteligente que está inato dentro de nós. E no caos existe a ordem, né? No caos existe toda uma ordem, né? Inclusive a Rá, ela faz um trabalho belíssimo com essas questões aí. Ela foi aqui, observação. Meu trabalho também é de se organizar nessa linha. Ela faz um trabalho muito interessante com água fluidificada. Tem um canal aqui no YouTube que eu super recomendo, pessoal. O Rá Conexão Luz, a Priscila do Bosque Sagrado. Então, são pessoas sérias, são pessoas que fazem um trabalho como missão de vida, sabe? Com amor, com respeito, super recomendo. Siga, vale muito a pena. Esse trabalho, então ela deve conhecer o trabalho lá da história, da frequência, né? Ou seja, que os nossos pensamentos alteram as células, as moléculas da água. Né? Como é que não é só os nossos pensamentos. Nosso pensamento é uma corrente energética, mas a nossa emoção, em termos de vibração, também altera. Quando você está com raiva, zangado, aqui sai algo de ti, a pessoa fala assim, nota o que aconteceu contigo, sente o clima, normalmente a sala toda pesada. Então, essa vibração, ela altera até as paredes físicas, nosso processo emocional, e é um trabalho muito interessante quando nós falamos de fluidoterapia. É interessantíssimo. Sim, sim, porque tem até um trabalho, né, como se chama o japonês? Acho que é Imamoto, né? Oi? Uhum. Acho que é Imamoto, se não me engano. Isso. E aí, esse trabalho é um trabalho belíssimo. E tem também umas experiências que o pessoal faz com arroz. Então, assim, por isso, se recomenda-se, né, que você, quando você for se alimentar, quando você for tomar uma água, trazer a consciência para aquele momento, agradecer pelo alimento. Olha, né, muitas vezes você já come algo dizendo assim, isso legal. E só em você já pensar isso, olha o que você está trazendo, né? Então, alimente-se bem, cuide do seu corpo, respeite, né, todo esse sistema
tão lindo que existe aí para a gente conseguir estar aqui, né, nesse... é Masaru Emoto, valeu, Rá, obrigadão, é ele mesmo. Então, é isso, Edmar, te agradeço imensamente, já não quero tomar mais o teu tempo, você falei cansada, então fique à vontade para trazer sua mensagem final, falar o que você quiser, suas redes sociais, fique à vontade. Ok. Olha, eu é que agradeço pela oportunidade, antes mais de todos, e essa paciência também para nos ouvir, não é? E a, a palavra, a mensagem que eu tenho a dizer, então, assim, quando nós falamos de consciência, expansão de consciência, nós estamos presentes nesses quatro momentos, nessas quatro dimensões. Quando eu falo da dimensão física, ou seja, ter consciência do que está acontecendo, aquilo que toca em mim, o que eu estou a vibrar, o que eu sinto nesse processo. Ou seja, quando eu estou dentro de um espaço fechado, aberto, seja onde que eu for, eu estar consciente no processo físico. E o outro processo o processo é a consciência psicológica. Como está o meu estado psicológico? Como é que eu estou pensando? Que tipo de pensamento que está a me afetar? Que tipo de pensamento que produz, faz com que eu possa sair, oscilar nessas vibrações? E o outro estado consciente é o estado emocional. Como eu sinto? Como eu estou? O que provocou? O que causou essa sensação, essa emoção que eu trago desde o passado até o momento que tenho? O que eu preciso fazer isso? E esse último estado da consciência é a consciência chama universal, consciência cósmica, consciência espiritual. É que eu não estou sozinho. Até o ato de eu transmitir essa palavra aqui agora, através das minhas células, das cordas vocais, através de todos esses bilhões de células que eu tenho dentro do meu corpo, ele está conjunto, operando tudo numa orquestra, né, para que eu consiga manifestar. Então, a manifestação do nosso eu passa por esse processo. É o reconhecimento do meu estado físico, é o reconhecimento do meu estado psicológico, o reconhecimento do meu estado emocional e o reconhecimento do estado espiritual. Então, é importante ter esse processo de consciência. E esse consciência só dá caminhando, aprendendo, nas quatro dicas que nós falamos, né? Do poder da escolha, do autoconhecimento, do auto-perdão. Depois do auto-perdão ainda pode-se trabalhar ainda um processo muito interessante, que é adquirir conhecimento, é aprender com a experiência dos outros, quais são as nossas referências da nossa vida, ter a mente reaberta para os novos conhecimentos e questionar sempre as nossas próprias razões. Ok? Ok, e como é que a gente faz para te encontrar, hein? Além de encontrar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar os contatos dele. Fala um pouquinho para a gente do livro que você lançou, que foi uma psicografia, não é isso? Sim. Nós temos aqui em Portugal, lançamos um livro psicografado que chama-se Aprendi a Não Dizer Adeus. É um livro psicografado de um cantor sertanejo no Brasil, que desencarnou em 1998. Ele, então, já é um trabalho que ele vem fazendo conosco aqui já durante mais de 10 anos. E, então, vem contando como foi a chegada dele no plano espiritual. Agora, este ano, nós vamos lançar um segundo livro, que é Os Filhos que Ninguém Quer, que é o trabalho espiritual que ele está fazendo lá no plano espiritual. Esse foi um dos livros. Depois tem um outro romance que chama Santa Fé, um romance que vem trazendo aqui, trabalhando, focado muito nas emoções, trabalhando as emoções primárias. Um outro livro chama O Gueto das Nações, que é um livro para criança que trabalha sobre a questão da xenofobia, o racismo, o empoderamento pessoal e a inclusão social. Então, são essas quatro obras que nós temos trabalhado aqui em Portugal. Aí no Brasil tem aí pessoas aí, tem em Belo Horizonte consegue te enviar aí uma livraria de editora aí para você, para quem estiver interessado. Pode digitar nos meus blogs, né, SOS das Emoções com Edmar, ou do Dom, ou da Casa do Amparo.
e pronto. Ou então pelo próprio e-mail, né, que é ccasadoamparo@gmail.com. Mas digitar na internet consegue chegar aqui, acompanhar as lives, e vai de um pouco que nós falamos hoje, inclusive do workshop que nós realizamos, e agora essa semana fizemos uma avaliação só com os participantes, já está disponível no YouTube, que é YouTube do Dom. Se calhar depois eu te mando um link para as pessoas que estiverem interessadas. Eu vou colocar lá que era interessante, as pessoas partilham lá aquelas vivências que eles tiveram cá durante esses 28 dias, e no dia 10 de junho de agora 2023 vamos fazer o segundo nível da expansão da consciência, que é só com parte prática e de trabalhos para casa. E brevemente estou lançando aqui o curso dos sonhos, né, que é a partir de 20 de junho vou lançar, eu e o Jorge, um curso que é o curso dos sonhos. O que é? Aprender a analisar os sonhos numa linguagem física, analisar os sonhos numa linguagem psicológica, emocional e espiritual. E brevemente aqui eu vou estar nas páginas aí divulgadas. Maravilha, é isso, meu povo. E eu vou Muito deixar obrigado, todos esses contatos aqui. Imagina, eu deixo todos esses contatos aqui depois na descrição. Então, peço que compartilhem, curtem, se assim vocês sentirem no coração. Agradeço pela companhia, por todos que estiveram aqui conosco, que nos prestigiaram durante todo esse momento. Nós somos os primeiros que somos beneficiados a partir do momento que a gente está aqui. Então, é só isso. Gratidão. Não tem outra palavra, não. E, Edmar, a casa está de portas abertas, escancaradas. Quando quiser voltar, é só avisar que a gente marca, ok? Muito obrigado, Então, tá? imagina. Um abraço a todos. E aproveitem, gente. Quem tiver interesse na mentoria Sementes de Luz comigo, entre em contato comigo pelo direct no Dilma Oliveira Terapias no Instagram. E aí eu dou todos os detalhes de como funciona. Sessão de radiestesia também, quem quiser uma análise com radiestesia, eu também faço esse trabalho com florais de bar. Então fiquem à vontade, tá? Esse é o meu contato e espero vocês. E aproveita e comenta também aqui depois, deixa nos comentários para que o YouTube comece a indicar também o nosso trabalho, né? A gente é uma troca. Então é isso. Um cheiro grande. Como dizemos aqui no Nordeste, é de uma ótima noite para ti. Pessoal, bom final de semana. Já ia esquecendo. Depois de amanhã terei uma live no Instagram com o Luiz Fernando. Estaremos lá falando sobre um assunto muito interessante que é vampirismo energético. Então, quem tiver interesse, corre lá. A gente vai estar... Eu coloquei já as postagens, então fiquem à vontade. Cheirinho. Tchau, meu povo. Obrigadão. Aguarda só um pouquinho aí nos bastidores, tá? Eu já chamo. Okay. Já falo contigo.